Boa noite. Quem for chegando, compartilha a live aí para chamar mais pessoas para assistir. E hoje eu vou falar sobre leitura. O que acontece com as crianças, com os adolescentes? Por que eles não leem? E se tem motivo para isso? E então, antes de começar a falar sobre tudo isso e todas as coisas que podem trazer de informações para vocês, para poder ajudar aí a melhorar essa relação das crianças, dos adolescentes, até a nossa enquanto adulto, melhorar a relação com a leitura, eu vou falar umas coisinhas de curiosidades aqui que eu encontrei para uma degustação em relação aos livros. Então vamos lá. Para vocês terem noção, uma pesquisa feita em 2015, que é a pesquisa mais recente em relação à leitura escrita do brasileiro, aponta que apenas 44% dos brasileiros leem. E a justificativa dos demais para não lerem é que não tiveram acesso à educação de qualidade, então isso interferia na interpretação de leitura escrita dos livros. E também o preço dos livros. Eu não sei se vocês viram hoje, mas teve uma notícia de que foi fechada 13 lojas físicas da Saraiva. Então, ou seja, apesar de a pesquisa ser de 2015, que foi a mais recente que eu encontrei, isso não é de agora, isso já vem de um longo período. Então a gente precisa se atentar e aí até tomar frente, digamos assim, em relação à luta pela educação, porque se as pessoas não leem, também tem um papel da educação nessa questão. E aí vem as curiosidades. Vocês sabem qual é o país que mais lê no mundo? Eu achei isso curiosíssimo, porque eu também não sabia. Fui pesquisar para vocês, pra gente, né, entender aí o que vai acontecendo, foi acontecendo ao longo dos anos, do que a gente foi entendendo do que é livro e construção de livro até chegar no nosso processo de leitura. Então, o país que mais lê no mundo, vocês fazem ideia de qual é o país? Alguém quer chutar? Boa noite, gente, que chegou agora. Vocês fazem ideia de qual país que é? O país que mais lê no mundo, por incrível que pareça, é a Índia. Eu não sabia, não sei se vocês sabem, mas eu achei muito interessante. Porque a gente sempre imagina assim, né? Sei lá, Estados Unidos, outros países. Não imaginava que fosse a Índia. Não consegui a informação de qual livro mais lido lá. O livro mais caro do mundo. Vocês sabem qual é o livro mais caro do mundo? Eu também fiquei meio passada com essa informação. Alguém tem ideia de qual seja o livro mais caro do mundo? E com quem tá esse livro? Que o mais interessante é com quem tá esse livro, porque esse livro ainda existe e tá com uma pessoa muito importante, vocês sabem? Alguém chuta? Não? O livro mais caro do mundo é o Código Leicester. Não sei se eu falei certo esse nome, gente, mas é do Leonardo da Vinci. E sabe com quem tá? Com Bill Gates. E foi vendido pela bagatela de 30 milhões de dólares. Será por que ele queria esse livro, hein, gente? Tem coisa aí. O livro foi descoberto ou criado em 1508. Eu não consegui precisar essa informação.
E aí as pesquisas, baseadas nas pesquisas mais científicas, né, os artigos científicos, o que eu encontrei? Que leitura previne algumas doenças, dentre elas o Alzheimer. O livro mais lido do mundo é a Bíblia e o Pequeno Livro Vermelho, e pasmem também, o Harry Potter é o livro mais lido de todas as pesquisas que eu fiz para poder elaborar essa live para vocês. O livro mais traduzido é o livro da autora da Agatha Christie. Existe um feriado na Irlanda só por causa do livro. E registros apontam que a primeira ideia de livro surgiu 5.200 anos atrás com os sumérios. Depois os gregos e os romanos adaptaram e fizeram esse livro depois de madeira. E depois criaram um códice, que é um tipo de união de várias folhas, como se fosse o pergaminho, sabe? E eles juntaram tudo e transformaram num códice. Então, essas foram algumas curiosidades que eu queria trazer pra vocês, porque eu achei muito interessante, pra não ficar um assunto assim tão pesado e cheio de cobrança e tanta reflexão e tudo mais. Mas acho que era relevante a gente entender que, assim, já vem de um longo processo, né? O livro de onde vem algumas curiosidades. Mas aí eu decidi fazer essa live porque muitas mães me perguntam assim: ah, Liliane, como é que eu faço para meu filho gostar de ler? E aí, muitas vezes eu vejo as pessoas falarem assim: ah, a família tem que ser o exemplo da casa. Se a família não ler, fatalmente a criança não vai ler, não vai ter interesse. E além de tudo isso, ainda tem os distratores, que lá em 1990, 80, os nossos distratores eram a televisão, porque não tinha internet, todo mundo não tinha acesso. Hoje em dia, o grande distrator é o quê? A TV permanece, né? Que é impossível, praticamente, né, todas as famílias têm TV em casa, mas aí o celular, a internet e os jogos. E aí, com isso, eu queria contar pra vocês um pouquinho da minha história, pra vocês entenderem que nem sempre é só a responsabilidade dos pais de ter interesse, a criança ter interesse. Eu fui uma criança que eu não tive acesso a livros, até porque eu sou do interior de Minas Gerais e não tinha nem livraria lá quando eu era criança. Hoje em dia ainda tem uma só na minha cidade. Mentira, tem duas. Tem uma cristã e tem uma outra, né, tipo a Saraiva, aqui em São Paulo. E aí, eu, quando era criança, o único livro que não é livro que eu tive acesso, além dos livros da escola, era os gibis. E aí, o que aconteceu? Eu passei a gostar muito de ler por causa dos gibis, que eu gostava muito, e que na época, os gibis nem eram da Turma da Mônica, era da Xuxa. Eu amava a Xuxa, adorava a Xuxa, então eu lia aqueles gibis o tempo inteiro. Minha mãe não tinha paz, ela tinha que comprar gibi pra mim. E só depois, mais ou menos assim, com 12, 13 anos, é que eu fui ter acesso àquela coleção Vagalume na escola. Então, assim, meu pai e minha mãe não me incentivavam, porque eles também tiveram pouquíssimo estudo. E não era, né, comum as pessoas estudarem tanto antigamente. E aí, boa noite, gente, tudo bem? E aí, o interesse partiu de mim mesma. E eu me lembro que uma vez eu queria que minha família comprasse o livro pra mim, e eles não tinham dinheiro, que era as pessoas que iam nas escolas vender livros. Isso é muito antigo, né? Mas é que lá em Minas tinha essas coisas, gente. Então, assim, as pessoas iam nas escolas vender os livros, e eu me lembro como se fosse hoje, era um livro do Ursinho Ted. E eu queria aquele Ted a todo custo. Eu sou de Cataguases, do interior de Minas Gerais. Então, assim, lá tem mais ou menos hoje em dia uns 80 mil habitantes, mas quando eu era criança eu tinha bem menos. Então, assim, era o livro que eu queria muito quando era criança e meus pais não podiam comprar, que era como se assim, uns R$ 200 hoje, sabe? E aí depois, quando eu cresci, aí a gente tinha a biblioteca da cidade e eu ia lá fazer os trabalhos. Até contei outro dia pra irmã de um aluno meu que
A gente fazia pesquisa naquelas enciclopédias que não tinha computador. Então, assim, não depende só dos pais fazer com que as crianças tenham gosto pela leitura. Hoje em dia eu tenho uma coleção de livros aqui em casa, eu leio o tempo inteiro, tô sempre rodeada de livro, porque eu estudo muito. Inclusive, vou deixar uma indicação de leitura para vocês hoje, que foi de onde eu baseei um pouco essa live para vocês entenderem. Eu achei muito bacana esse livro. E aí pra gente entender por que que a leitura é importante. E por que que às vezes as crianças não leem. Às vezes não, né? 44% das pessoas aí falaram por que não leem, né? Então são muitas pessoas. Então, assim, por que que não leem? O que que acontece? Né? Além dos distratores que eu já citei, tem outras questões. Então vamos lá. Por que que é importante ler? A criança precisa ler para aprender conteúdos. Ela precisa entender que a leitura também ela aprende conteúdos. Permite novas conexões com o nosso cérebro, porque independente da leitura, se é uma leitura para conteúdo escolar, ou um livro de aventura, um livro de ciências, enfim, alguma coisa vinculada a algum conteúdo escolar, ele sempre vai trazer novas conexões a partir do momento que ela se torna uma experiência, te traz uma sensação, um vínculo emocional com aquilo. Então a gente já sabe, baseado na neurociência, que quando a gente causa emoção, o aprendizado fica mais fácil, né? Então, assim, o livro tem este papel. E a partir disso, a gente consegue dar outros significados para as coisas que a gente já aprendeu e construiu de aprendizado. Então, assim, por isso é tão importante que a criança leia, porque, assim, não dá só para os pais ficarem ali controlando a educação dos filhos e ditando sempre como deve ou não fazer. O livro também ajuda a experienciar outras coisas, outras sensações, outros sentimentos e outros aprendizados também, além só do que a família ensina. Além disso, aprimora vocabulário, escrita, interpretação, raciocínio, melhora a memória, enfim, vários aspectos que a gente precisa aí dar uma atenção. E aí, a gente entra nas questões de que por que as pessoas não leem. Além daqueles motivos que eu já comentei anteriormente, que estavam relacionados a... Oi, boa noite! Relacionados às questões do financeiro e das pessoas perceberem que elas têm dificuldade de interpretar os livros, tem outras crenças que eu me baseei neste livro para poder falar para vocês, que depois no final eu vou mostrar. Então as pessoas citam o quê? Que ler é chato, que ler é cansativo, que ler toma tempo. E essa pesquisa, uma das pesquisas que aponta neste livro, foi feita nos Estados Unidos. Então veja bem, um país que deveria, digamos, mostrar o exemplo e tudo mais, e na verdade eles também têm dificuldade em relação a isso. E aí, assim, quando se trata dos pais falando dos filhos, o que eles alegam? Eles alegam que, é bobagem comprar livro para criança, criança rasga livro, criança não se interessa. E aí eles acham que o livro não vai ser útil e não compra. Prefere comprar um brinquedo, comprar um videogame, enfim, outras coisas, menos investir no livro. E além de tudo isso, o que acontece? Os pais acabam oferecendo livros para as crianças quando eles oferecem livros que não estão alinhados com o cognitivo da criança. E aí que acontece o problema, porque a criança não consegue ler, o adulto não lê para a criança, ela não entende o que está escrito naquele livro, e aí ela começa a perder o interesse. Pode ter certeza que alguns de vocês aí devem ter, assim, em algum momento da vida vocês passaram por isso, de que compraram um livro, ou alguém comprou um livro para vocês quando era criança, vocês leram, não entenderam e desistiram do livro. Porque isso já aconteceu comigo e assim, sempre acontece com as crianças. E aí, qual é o nosso papel? A gente tem que pegar e ensinar para a criança e comprar os livros de acordo com a idade da criança, do adolescente, enfim. E ensinar como se lê. Enquanto a criança não sabe ler, a gente conta para ela o que está escrito lá. E até eu recebi algumas perguntas e relacionadas às crianças com autismo. Gente, criança com autismo, a gente tem que analisar qual o nível cognitivo que aquela criança tá, para daí desenvolver o interesse dela pela leitura.
Não é uma coisa que a gente vai conseguir de uma hora para outra, é um processo e é demorado. Mas não é impossível, porque a prova é que meu filho lê, eu tô com outro aluno que eu tô alfabetizando autista que lê. Então, assim, é um processo, é demorado, mas eles conseguem. Então, assim, a gente tem que avaliar qual é o nível cognitivo que aquela criança tá, para daí oferecer livros que sejam interessantes para ela. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. E aí, algumas outras coisas também que influenciam nessa questão de por que as pessoas não leem, que é a estrutura social e ambiental. Então, nas pesquisas apontam que pessoas que trabalham por longas horas, fatalmente, ela não vai ter interesse em parar para comprar um livro e ler aquele livro. E também não vai contar histórias para criança porque ela já está cansada daquela rotina e tudo mais, ela não vai ter interesse em fazer. E aí a gente acaba fazendo o quê? A gente atribui essa questão do aprendizado da leitura e o gosto pela leitura para a escola. E eu também vou falar desse ponto porque aí é um outro processo. E aí, assim, a questão do ambiental aqui, então o social é o quê? A questão financeira, a questão do cansaço, porque trabalha demais e não vai ter tempo para poder sentar para ler e nem contar uma história para os filhos. E a questão ambiental, que é assim, aonde você vive. O local que você vive interfere nesse interesse por ler. Digamos que espaços em que as pessoas não dialogam sobre isso, ou as perspectivas que as pessoas têm vivendo em determinados espaços não permitem acesso a bibliotecas, a livros, e então assim a pessoa acaba por fim não tendo interesse mesmo em manter esse gosto por ler. Então, vê, não é só o pai ou a mãe, tem todo um processo por detrás aí. E vem lá da nossa infância. Então, assim, é um processo que precisa ser construído todo o tempo. Aí entra no caso as famílias. As famílias também precisam desenvolver esse hábito na criança. Então aqui, quando a gente pega um pai, uma mãe que trabalha o dia inteiro, que ela nunca pega no livro, ou que ela nunca senta com a criança para contar uma história, dificilmente essa criança vai ter o interesse aí de ler, além de todas as questões que eu já falei anteriormente, né? Que a gente sabe que interfere. E aí, assim, tem uma perda significativa aí no processo. Que é uma criança, por exemplo, tanto que assim, posso ver, os pais no futuro acabam pagando cursinho para passar no vestibular, por quê? Porque a pessoa não tem o hábito de ler, porque provavelmente se a pessoa, né, se fosse desenvolvido esse hábito de ler, de uma forma mais decisiva, é possível que talvez ela não precisasse de fazer tantos outros cursos, de se desenvolver tanto para poder conseguir passar no vestibular. Que também é uma das questões que eu pesquisei nos artigos científicos que eu encontrei. E aí, a gente passa também aí por uma outra questão, que eu dei uma pincelada no início. Como que a gente vai pensar, e aí falando das crianças e dos adolescentes, como que a gente vai pensar esse interesse por leitura, por escrita, pelos livros, né? Porque cada livro é escrito de uma forma e com contextos diferentes. Então, assim, primeiro de tudo é ler, transmitir emoção, transmitir afeto, mostrar para a criança porque ter livros é importante. E isso sim a gente tem que trabalhar desde a infância. Depois, no finalzinho, eu vou mostrar alguns livros para vocês que eu costumo emprestar livros para as famílias que eu atendo. Então, sempre, quando eu sei que principalmente a família, mas assim, a criança tá num processo mais complicadinho e para não ficar tão estressante para a criança ficar só com lição, atividade de escola, atividade do consultório e tudo mais, aí eu empresto o livro e peço parceria das famílias para me ajudar nesse processo de alfabetização, por exemplo. Então eu vou mostrar para vocês no final alguns livros que eu uso lá no consultório para vocês entenderem que cada período a gente tem que pensar nessa questão cognitiva da criança, o que a gente espera. Então, quando a gente fala de objetivos de leitura, a gente tem que saber o que a gente quer daquela criança. Então, não adianta eu pegar um livro de uma história de, sei lá, 100 páginas e dar para uma criança de segundo ano que ela não tá com a alfabetização dela toda concluída.
Entende? Porque ela não tem capacidade cognitiva nem atenção suficiente para ler um livro que não tem uma imagem, que não tem, né, uma coisa mais bonitinha para ela despertar um interesse. As letras, todas as letras imprensa. Então, assim, a gente tem que pensar no que a gente quer com aquele livro para aquela criança, sabe? Não é só ir lá comprar o livro e pronto, ah, vou comprar o livro porque achei bonito. Tem que ver se atende aquela criança. E aí, serve também para os autistas ensinar focando nas necessidades. Então, assim, a gente tem que pensar no cognitivo, pensar se o livro atende, principalmente as necessidades. Então, por exemplo, uma criança que está em processo de alfabetização, você vai dar um livro que tem relação com a alfabetização. Por exemplo, você vai dar um livro com frases curtas, que tenha rimas, que tenha literação. Porque é isso que uma criança no processo de alfabetização aprende. Um livro mais com uma intenção mais musical. Trabalhar esses aspectos. E uma coisa que é super importante. Às vezes a criança está começando a ler, começando a aprender a ler. Ou então o adolescente vem, ai pai, ai mãe, eu li tal livro, nanã. Super legal, bacana, queria te contar. E você vai lá e fala, ah, esse livro nada a ver. Ou então a criança, ai, você errou tal palavra e começa a rir da criança. Gente, eu tô falando porque isso acontece. E assim, não tô tirando da minha cabeça. Eu encontrei isso na pesquisa e realmente me chocou. Mas acontece, infelizmente acontece. Tem pais que têm pais e pessoas que estão em torno da criança que têm esse tipo de comportamento. Até porque não precisa ir muito longe, a gente vê direto vídeos de pessoas fazendo bullying com criança. No Facebook, Instagram, enfim. Então, o mais importante, pensar nos objetivos que a gente quer com a criança em relação ao livro que a gente está oferecendo. Ok? Até aqui deu para entender, gente? Dúvidas? Tô falando rápido? Aí, pensando nesse processo de leitura e tomar o gosto por ler, se a gente vai construindo isso com o adolescente, desde a infância dele, o que é interessante aí é uma sugestão que fica para a escola. Se tiver alguém aqui que é professor, né, ou enfim, um pai, uma mãe que queira sugerir isso lá na escola dos filhos, acho que é bacana. Eu sei que algumas escolas até já fazem isso, porque eu já vi acontecer. Que é o quê? Pegar esse adolescente que gosta muito de ler, e tem mais habilidade, levar ele para contar uma história para os pequenos. Então, falar, olha, eu gosto de ler tal livro, por isso, por isso, por isso. E aí pede para esse adolescente contar para as crianças menores por que aquele livro é legal, por que ele gosta de ler. Sabe? Fazer essa interação das áreas da escola, porque isso contribui bastante com o interesse das crianças. E aí, a gente parte para um processo que é como que as famílias podem construir um ambiente alfabetizador pensando na leitura aí para as crianças. Porque, assim, às vezes não, muitas vezes, gente, isso acontece. A gente acaba atribuindo o processo de aprendizado de gostar de ler para a escola. E a gente não pode ter essa perda de tempo aí, né, relativamente grande, porque se pensar que a criança, né, nem sempre todas as crianças, aqui em São Paulo até que vai mais, mas a grande maioria das crianças até 2, 3 anos não vai para a escola, né? Aqui eu falo hoje em dia com o olhar de uma cidade maior, né, que eu nasci, me criei em Minas e só fui para a escola com 6 anos. Melhor, com 5, perdão. Eu fiz, né, antigamente era o pré, e aí com 6 anos eu tava no primeiro ano. Então, assim, esse processo, esse tempo todo eu fiquei com meu pai e com a minha mãe. Então, pensando nisso, eu resolvi trazer algumas ideias aqui para vocês construírem um ambiente alfabetizador na casa de vocês, com ideias simples, que são praticáveis e que vai contribuir aí para esse gosto pela leitura e também para vocês, né, enquanto pais, se desenvolver também, porque uma das pesquisas que eu li falou que os adultos, eles só leem quando eles precisam se aprimorar profissionalmente. Então, nem um livro, por exemplo, um livro de romance ou uma ficção científica, as pessoas não leem.
Elas não gostam de ler. E isso se dá realmente ao processo de que isso não foi construído lá na infância. Então, assim, sabendo disso, e mesmo assim, às vezes as pessoas leem para se aprimorar profissionalmente, e ainda assim não é a leitura se torna obrigatória, não é uma leitura prazerosa, e às vezes leem porque o chefe mandou, porque ou tá vendo que vai perder o emprego e se ele não se melhorar em algum aspecto, né, vai acontecer alguma coisa. Mônica, você quer esperar um pouquinho? E eu te deixo entrar no final? Pode ser? E aí, a gente não precisa pensar nesse processo e pensar. Valeu, Mônica. E aí a gente precisa pensar nos ambientes que a gente pode construir em casa para as nossas crianças. Então, assim, vou falar algumas sugestões que vocês podem praticar aí através de brincadeira, através de ter materiais em casa, além dos livros, porque não precisa ser só livro, gente. Eu estou falando de leitura, mas não é só no livro que a gente lê. A gente lê em outras situações. Então, como a lista é grande, gente, eu tenho um monte de coisa aqui que eu quero falar pra vocês. Então, ó, vamos lá. Então, pensando nesse ambiente alfabetizador construído em casa, tá bom? Então, vamos lá. Sempre ter livros, revistas em casa é de fácil acesso para a criança. Então, livros, revistas, gibis. Sabe aqueles folhetinhos de mercado que a gente pega? Gente, aquilo é ótimo para trabalhar a leitura com a criança. Então, aí você tem que fazer o quê? Pensando aí, né, nas coisas que a gente tem em casa, incentivar a criança a ler as embalagens, né? Então, assim, lá quando eles são pequenininhos, tem o livrinho de banho, tem livrinho musical. E aí, assim, pensando nas crianças com autismo, gente, o livro musical não é uma coisa boa, tá? E eu vou preparar uma live específica só para crianças com autismo, para detalhar para vocês um pouco do processo de como é alfabetizar e trabalhar a leitura e escrita com as crianças, ok? Mas assim, evitar os eletrônicos para autista, a não ser que ele seja direcionado. E aqueles livros musicais que fazem barulho, aqueles livros é melhor evitar para eles também, porque vira um distrator e o foco é aprender a ler. Com o barulho, vai distrair, ele não vai ter foco, tá bom? Então aí assim, logicamente que pode ser para as outras crianças também, porque tudo que distrai, tira o foco, prejudica no processo. Então, assim, voltando lá no jornalzinho, pedir para as crianças compararem as letrinhas lá das embalagens com o que tem na despensa em casa, por exemplo. E lá, assim, logicamente, gente, é separar um tempo. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, vocês precisam separar um tempinho. 20 minutos, 30 minutos, eu tô fazendo a compra no mercado com a criança, que letrinha é essa? Essa letrinha tem no seu nome? Por quê? Porque já desenvolve o interesse por ler. E é assim, de pouquinho que a gente constrói. Então, tenha os livros em casa, tenha os gibi, tenha as revistas, mas, logicamente, tudo do interesse da criança e que seja do nível cognitivo dela. Não se esqueçam disso, que é a parte mais importante. E a partir disso, vai fazendo essas brincadeiras. Então, assim, compara as letras, os nomes. Uma coisa importante. Quando vocês estiverem lendo lá com as crianças, falam assim, não entendi essa palavra. Uma coisa que a gente não tem mais em casa. E aí, quando eu tenho lá no atendimento, as coisas ficam assim, mas como é que faz isso? Que é o quê? Dicionário. Com 2 segundos a gente vai lá no Google e a gente pesquisa, né? O significado da palavra. Isso ajudou no cognitivo da criança em quê? Nada, né? Não fez os neurônios aí fazerem ligações, né? Pra poder construir um aprendizado. Tanto que hoje em dia, quando eu dava aula, a gente ensinava para as crianças como é que consulta no dicionário. Porque as crianças não sabem mais. Não sabe, a gente não faz, porque a gente olha tudo no celular. Então a gente precisa fazer isso. Então, a criança não sabe o significado da palavra, a gente não dá imediatamente a resposta. A gente vai, junto com ela, olhar no dicionário. Tem um dicionário em casa, tem dicionários aí infantil super bonitinhos, cheios de desenhos, então assim, dá pra fazer uma infinidade de coisas com as crianças.
Jogos com letras, começar lá com as letrinhas, então letras móveis. Tem diversos jogos. Depois eu vou fazer também um post pra vocês de alguns jogos que eu tenho que ajudam nesse processo de leitura aí, que não é só com os livros que a gente constrói isso, dá pra gente construir com outras coisas. E aí uma coisa importante, isso é super importante porque a criança desenvolve consciência fonológica, né? Que é o quê? Ler em voz alta. A gente não lê em voz alta para as crianças. A gente às vezes dá o livro lá e deixa ela lá se virar na vida. A gente não faz uma pergunta, a gente não investiga o que leu, se ela gostou, se ela não gostou, qual foi a personagem mais marcante. Ou mesmo quando a gente lê para elas, a gente tem que fazer essa ponte. A gente não pode só ler e não fazer nada com aquilo. A gente tem que dar um direcionamento do que a gente está lendo. E assim, aí tem um outro ponto. Muitos pais também fazem isso. Se você não lê tal coisa ou não fazer, e isso serve pra tudo, gente. Não fazer determinada coisa, você não vai ganhar isso, ou vai perder aquilo. Gente, punição, essa troca punitiva nunca favorece em nada. No fundo, a criança, ela pega até um pouco de raiva, antipatia, e aí perde prazer total. E falando de leitura, ela perde prazer total em ter interesse naquilo, porque ela tá lendo forçada, ela não tá lendo porque ela gostou, porque ela achou legal. Inclusive o livro que eu vou, né, mostrar pra vocês no final, tem uma pessoa que até fala disso, que a professora fez isso com o aluno e um aluno deu certo. Mas não quer dizer que correção a gente vai dar, porque ler tem que ser algo gostoso, tem que ser prazeroso. E aí, pra gente desenvolver isso, não é da noite pro dia. Então, a gente, enquanto pai e mãe, tem que ser o exemplo. A escola tem que fazer a parte dela. Mas, né, é uma construção. É uma construção e exige dedicação. Então, assim, tudo isso que eu tô falando pra vocês é pra vocês pensarem e colocarem em prática na casa de vocês. E, assim, um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia. E isso dá certo. E aí, como eu já falei, os livros precisam estar, né, no nível cognitivo da criança e de fácil acesso. Que às vezes também, né, o pai, a mãe compra o livro, mas só deixa a criança pegar na hora que pai e mãe vai contar a história pra ela, por exemplo. Não deixa a criança explorar, não deixa a criança sentir a página, o cheiro, sabe? Essas coisas que marcam, né, emocionalmente. Então, assim, é importante que a gente faça isso com eles também. Deixar tudo de fácil acesso. E aí, como que a gente pode pensar em envolver as crianças, né? Crianças e adolescentes aí, tem inclusive uma sequência de que como a gente pode motivar e despertar mais interesse, um pouquinho mais de interesse nas crianças. Que todas essas dicas anteriores que eu passei para vocês é o envolvimento. Então você não começa já do grande, dependendo da criança, do adolescente. Você não começa do grande, olha, tal livro assim. Não, você começa do pequeno. Então hoje vamos trabalhar uma letra do seu nome. Depois vamos trabalhar as palavras que a gente vê nas embalagens, o jornalzinho do mercado. Lógico que a gente pode dando livros. E o pai e a mãe já têm o hábito de contar. Mas para uma família que não tem o hábito de contar histórias para as crianças, isso não vai ser construído do dia para noite. Você não pode chegar lá hoje e falar assim: trouxe um livro para vocês de presente. A criança não vai ter interesse. Ela vai olhar e vai largar lá. Porque isso, gente, já aconteceu comigo no consultório. Inclusive com crianças com autismo. Para eu oferecer um livro para criança com autismo, é todo um processo. Eu sei que eu deixo lá no cantinho. Aí o que eu faço? Eu aplico as tentativas discretas que a gente fala no ABA. Deixo lá, aí eu falo, olha o livro, tem um livro aqui na sessão hoje. E aí pego um livro de personagem, que nem eu vou mostrar pra vocês. Que eu tenho esse aqui, ó, do Nemo, que é uma medalha. Então, ó, o livro pode pendurar no pescoço da criança. Aí já chama atenção. Olha o Nemo, quando a criança gosta de personagem. Entende? Aí desperta interesse. E aí, por exemplo, às vezes a criança, né, uma autista que não sabe ler, o que ele vai fazer? Ele vai só olhar as figuras e falar assim, que figura é essa? Quem é esse personagem? Entendem? E não
já exigir que a criança já tenha interesse rapidamente. Aí, uma coisa que é importante dos pais fazerem, né, dos professores, enfim, quem tá lá com a criança, com o adolescente o tempo inteiro. Mostra para ela que os livros são importantes, que os livros ensinam algo. Conte para ela o que você aprendeu com os livros. Porque nem tudo a gente aprendeu na escola, na faculdade, em curso. A gente aprende lendo. E se a gente não mostrar isso para eles, que é possível aprender lendo, como que eles vão, sabe, desenvolver esse interesse? Então, demonstra que o adulto, você, pai, mãe, professor, que olha, eu aprendi tal coisa em tal livro. Então, os livros, sim, são importantes. Entende? E desenvolva a responsabilidade, que a leitura não é uma responsabilidade só do pai e da mãe. A responsabilidade de aprender a ler, de ter esse interesse na leitura, é também da criança e adolescente. Principalmente nesse caso dos adolescentes, né? Quando a gente fala aí dos maiores, que eles precisam ter aí mais interesse nos estudos, pensando no nosso país, que eu já comentei anteriormente em outras lives, que o vestibular é uma coisa principalmente brasileira. Então, né, é um momento que a gente se dedica aí, e pensando agora, por exemplo, que tudo indica que teremos um quarto ano que vem, né, para o ensino médio. Então, mais do que nunca, esses adolescentes precisam ler. E essa construção não vai ser da noite para o dia. A gente vai ter que trabalhar muito aí com essas crianças e adolescentes para eles poderem ter interesse. E hoje, mais do que nunca, é urgentíssimo que a gente aplique isso. Uma coisa também que é bacana é comprar realmente livros de papel, né? Não dá os e-books, audiobooks, etc. Por quê? Para a criança e adolescente poder ir lá destacar, pintar, dar post-it, mostrar, para ele saber o que ele conseguiu aprender, o que ficou de dúvida, que ele possa lá destacar e depois pesquisar. Então, assim, manter essa relação, sabe? De que o livro é para ser utilizado, riscado, destacado, enfim. E aí, desenvolver aquele diálogo, que é o quê? Perguntar para a criança o que ela mais gostou, que eu comentei já lá no início, perguntar o que mais gostou, discutir com a criança a história, contar, depende, por exemplo, as histórias, né, da Disney, histórias infantis, dizer, olha, mas você sabe que na minha época a história era contada de outro jeito, que eu aprendi assim, assim, aí a criança... Porque hoje em dia tem várias versões, né, tipo, a história do Chapeuzinho tem diversas versões... Então, de repente, a criança tá lendo a Chapeuzinho amarelo, o Chapeuzinho colorido. E aí você fala, mas eu não aprendi assim. Você quer saber como eu aprendi? Entende? Fazer esse relacionamento, construir esse relacionamento de aprendizado com a criança. E aí, pensando ainda na alfabetização, começar a deixar recadinhos, por exemplo, na lancheira, dentro de um livro que a criança vai ler, ou dentro do caderno que a criança está usando. Deixar lá um recadinho no post-it. Por quê? Porque isso vai fazer com que ela tenha mais interesse em ler. Então, assim, percebem como é uma construção? Que não é uma coisa simples e que a gente, enquanto pai, mãe, aí, a gente tem muito a fazer. E aí, às vezes, assim, eu ouço os pais falarem de alguns professores, falando, meu filho tá passando há tantos anos com X profissional e não tem resultado. E aí, não falo só de leitura, eu falo de todo o processo. Por que não tem resultado? Porque a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente não pode delegar tudo pro profissional ou tudo pra escola. Enfim, a gente, enquanto pai e mãe, tem que fazer a nossa parte. Pensando aí num atendimento em consultório, às vezes a profissional passa nem uma hora, às vezes passa 30, 45 minutos com a criança. Em 30, 45 minutos não é possível de construir uma coisa assim tão rapidamente. Então, precisa também dessa família ter interesse, tá bom? Bom, eu tenho ainda 20 minutinhos, eu quero mostrar pra vocês os livros que eu separei para vocês terem uma noção assim do que a gente pode utilizar. Pensando aí em despertar mais o gosto das crianças, pensando em alfabetização, pensando em processo de escrita também. Então, assim, esse aqui eu já mostrei pra vocês, ele tem... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, ele tem vários personagens, ele é uma medalhinha, e ele tem histórias bem curtinhas, ó, que você lê assim em segundos com a criança. Só que aí você consegue manter um diálogo, pode pensar, né, nas letras, nas palavras que tem aqui. E assim, principalmente para crianças com autismo, eu costumo mais
começar a dar os interesses por aqui, por interesses deles mesmos, de personagem, de tudo mais. Aí pensando na alfabetização, eu trouxe 3 aqui para vocês verem como que o livro pode ser uma coisa que é divertida, né? Não é uma coisa que para deixar lá. Esse aqui é do Mário Quintana, ó, Batalhão das Letras. E aí, ele trabalha, ó, as letras do alfabeto e frases e pequenos textos, ó, que tenham palavrinhas que começam com a letra da página. Então, assim, olha como dá para trabalhar. Vocês podem, não precisa ler tudo de uma vez, pode ler uma letra por dia, para crianças menores. Pode ler uma letrinha por dia e falar com a criança, e depois pensar onde tem a letra A, que você percebe esse sonzinho. A criança fica super motivada no outro dia querer ler o restante. Aí tem esse aqui, ó, que é Alfabarte. Esse livro é muito legal. Ele não tem praticamente texto, mas ele tem obras de arte. E aí, para cada letra, olha que bacana, eu adoro esse livro. Tem até um pouquinho de ciúme de emprestar para os pais. Mas ele é muito bacana. Porque aí, olha só, a criança vai ter que procurar aqui nas imagens onde tá a letra A. Então, assim, vocês conseguem ver a letra A aqui? Vocês conseguem perceber onde está a letra A? Então, assim, todas as imagens, todas as letras têm uma obra de arte, ó. E por aí vai. Então, tem... Ó, a letra C. A letra C é fácil. As crianças acham na hora. E assim, gente, como que não vai gostar? Entende? Assim, a gente tem que aprender a elaborar melhor quais livros a gente vai utilizar. E aí, esse aqui, olha que bacana esse. Esse tem a letra bastão, a letra cursiva, e aqui em cima tem todo o alfabeto. E aí, a letrinha destacada é a letra da página, mais um pequeno texto. Você não precisa ler tudo de uma vez, como eu falei do outro. Você pode ler só 2, 3 letrinhas, trabalhar com a criança e tudo mais. Aí esses aqui são mais temáticos, é até bacana para ler, de repente, para crianças, né, com dificuldades comportamentais, que ó, porque eu não posso dizer tudo que eu quero. Esse aqui é um livro de adivinhas, que a gente trabalha, é um tema que é trabalhado até o 3º ano, né, processo de alfabetização. Apesar da documentação pedagógica ter mudado, né, a BNCC agora recomenda que até o 2º ano todas as crianças sejam alfabetizadas, mas adivinhas é uma dos conteúdos de 1º até 3º ano. Então é bacana e é divertido, porque a criança vai ler ou você vai contar para ela a história e ela vai morrer de rir. Como que não vai gostar? Né? E é um livro assim, ó, bem colorido, olha só, umas ilustrações bem bonitas. Eu gosto deste livro aqui. E por que eu gosto desse livro? Aqui eu trabalho, claro, para uma criança que já está alfabetizada. Porque este livro... E aí, gente, logicamente, eu priorizo para uma criança que já está alfabetizada, mas dependendo do nível de criança com autismo, dá para ser trabalhado também. Por quê? Porque ele não tem texto, mas a criança pode aqui, ó, nomear as coisas, fazer com que a criança reflita sobre o que tem, o que não tem na imagem, para que serve cada coisa. E não precisa trabalhar todas as páginas de uma vez, você pode trabalhar uma página por vez, a não ser que a criança tenha interesse, já explorar tudo de uma vez, e perguntar para a criança, conversar. Esses aqui que eu tô mostrando vai até 3º ano, viu, gente? Para poder trabalhar em alfabetização e alguns conteúdos desse processo. Então, aqui, ó, esse é o Não Confunda. Esse livro é uma gracinha e ele é super objetivo. E aí a gente trabalha rimas com ele, olha. Ele tem assim, pouquíssimas frases, mas olha aqui, ó. Gigante, chocante. A gente trabalha rima com as crianças.
Esses aqui são livros maiores. Já tem um pouco mais de texto para uma criança já se alfabetizou mesmo. Então, ó, vocês conseguem ver? Tem bastante texto e pouca imagem, pouquíssima ilustração. Ó, aí a criança tem que estar alfabetizada mesmo, mas as histórias são muito divertidas. Este e a história dos bichos que tive. Não, perdão. História dos bichos brasileiros e essa história dos bichos que tive. São várias histórias pequenininhas dentro. Este livro aqui, gente, é um xodó também. E eu não empresto para os pais, mas eu uso na sessão de vez em quando com as crianças. Que é um livro da Disney com histórias. Ele tem 365 histórias. Ou seja, uma história para cada dia do ano. Então, ou seja, você sempre vai ter história para contar. E aí são todas as histórias da Disney. Então, assim, olha o tanto que dá para vocês trabalharem. O tanto que dá para fazer com que a criança passe a gostar de ler. Ou então, assim, você pode começar a contar num dia e terminar no outro. Enfim, dá pra fazer desenho depois, dá pra conversar tanta coisa com a criança. Esse livro aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó, O Mundo Inteiro. Eu tenho até dois, porque eu acho esse livro muito lindo. A mensagem que esse livro traz, olha só, eu tenho ele assim, que é bem grandão, ó. E tem umas imagens bem grandes e frases bem pequenas. Esse livro, ele fala basicamente assim de que nós todos somos o mundo inteiro, porque cada um de nós é um mundo. E assim, a mensagem dele é muito singela, muito bonita. E as crianças entendem, né? Então, assim, trabalhar aí a autoestima das crianças, trabalhar a sua importância, trabalhar a referência de o mundo e a criança. E aí eu tenho ele também, ó, que quando eu comprei esse, aí logo em seguida o Itaú lançou. E aí veio na coleção que eu pedi. Não sei se todo mundo que tá aqui sabe, mas o Itaú, de tempos em tempos, ele, né, faz doação de livros. E eu sempre peço, né, porque eu preciso, né, pra trabalhar com as crianças. E assim, é uma graça esse livro. Se vocês puderem, comprem. E aí eu vou entrar em alguns livros que a gente trabalha assim com crianças um pouquinho maior, de quarto ano, né, em diante. Esse livro, eu confesso pra vocês que eu ainda não li. Eu comprei, ainda não usei com as crianças, nem com os adolescentes, que chama O Menino do Dedo Verde. Eu vi várias indicações em vários lugares de que ele é muito bom para essa faixa etária e que a mensagem dele, assim, é muito bacana. Então, fica aí a dica pra vocês. Esses livrinhos, assim, também, olha, tipo Diário de uma Banana, né? São livros de aventura que as crianças gostam, mas então esses livros são para crianças um pouco maior. E por último, esse livro aqui que também faz muito sucesso lá no consultório, porque o que acontece? Cada página dele é um porquê da humanidade. Então, por exemplo, ó, tem por que as aranhas fazem teia, por que os sapos cantam, por que as lagartixas perdem o rabo, e por aí vai. Tem umas perguntas muito curiosas. Por exemplo, gente, por que temos meleca? Ou seja, como que a criança não vai gostar de ler um livro desse? Entendem? Então, assim, vale a pena investir. Combina que a criança de ler só um dia, uma página por vez, para o livro, né, durar um pouquinho mais, se for o caso. Mas, assim, dá para trabalhar diversas coisas com as crianças. E deu tempo de mostrar todos os livros para vocês. Eu gostei. E por último, que foi um dos livros que embasou a pesquisa que eu fiz para vocês dos conteúdos sobre leitura. Caso vocês queiram, me falem depois que eu também posto os artigos que eu consultei para vocês terem uma base aí mais teórica de como poder trabalhar aí com as crianças em casa melhor, tá bom? Então, ó, o livro que eu usei para esta live, como base para esta live, ó, Incentivando o Amor pela Leitura. É um livro relativamente grossinho. Ele tem 300 páginas, mais ou menos 300 páginas, tem um glossário. E aqui tem de tudo, gente. Desde assim, como um professor montar uma sala de aula para
para alfabetizar, como fazer a criança gostar de ler, como se constrói esse processo que eu já falei um pouquinho para vocês, e é basicamente o que eu falei, eu dei uma boa resumida. Como a parceria da coordenação é importante. Enfim, tem diversos assuntos aqui e podem ajudar bastante vocês. Logicamente é um conteúdo mais técnico, de repente talvez para os pais não sejam tão interessante, mas se tiver eu sei que tem algumas professoras aqui e pode ajudar vocês aí a entender melhor e contribuir para como fazer isso na prática na sala de aula de vocês. Que eu acho que a gente, quanto profissional, né? A gente tem que ir aí também. Eu sei que é corrido, que não dá tempo, às vezes, e acaba virando uma obrigação ler, mas tentar desenvolver na criança esse prazer, essa motivação pela leitura. Moniquinha, chama de novo? Eu não sei se eu consigo te chamar, peraí. Ai, acho que a Mônica não saiu, gente. A Mônica tinha pedido pra entrar. Então eu ia conversar um pouquinho com ela. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Senão eu vou encerrar, porque falta 5 minutinhos. Eu preciso salvar a live aqui, caso o pessoal queira ver depois. Lembrando que amanhã tem live com a psicóloga Fernanda. Ela vai falar das questões emocionais relacionadas, principalmente as mães que têm filhos com diagnóstico. Ela é uma querida, trabalhou comigo no consultório que eu trabalhava também. E vai ser bem bacana, assim, porque ela é uma pessoa, assim, incrível. Então eu espero vocês amanhã também, às 15 horas. Estou numa maratona de live aí, mas é para trazer bastante conteúdo para vocês, para poder ajudar em casa, porque eu não minha intenção é que as pessoas não passem pelas coisas que eu passei, desde problema com a escola, até falta de conhecimento em relação a como que constrói aí um processo de alfabetização, né, com os autistas, precisando entender quais são os pontos aí que a gente precisa desenvolver antes de construir essa alfabetização. Então, assim, se vocês analisarem as lives, elas estão todas conectadas de algum jeito. E se você juntar tudo, você vai conseguir fazer um trabalho bacana aí na casa de vocês. E assim, a gente não precisa muito. Um pouco mais de dedicação, as coisas dão certo. E eu falo, e aí eu posso falar de experiência, porque é o que eu vivi e o que eu vivo até hoje em relação ao meu filho. Então, assim, o objetivo aqui é ajudar vocês a crescerem também. E ver nossos filhos aí com muito sucesso. Tá bom? Gente, um beijo. Mônica, você tá aí ainda? Não tá. Acho que ela não tá aqui. Tá parecendo que ela tá online pra mim, gente. Então é isso, pessoal. Obrigada a cada um de vocês que veio. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e tudo mais que vocês acharem de bom aí no meu feed e da live. E conto com vocês semana que vem. Tá bom? Beijo. Obrigada. Até quinta. E até amanhã. Não se esqueça que amanhã tem live de novo. Mas às 3 horas da tarde, que é a hora que a psicóloga pode. Tá bom, gente? Um beijão. Tchau, tchau.